Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma pílula de análise técnica e hoje, dando continuidade aí no assunto em relação a padrões gráficos, vamos abordar um pouco aí sobre padrões de continuidade, sendo mais preciso, 5 deles, sendo o retângulo, bandeira, sendo ela de alta e de baixa, o triângulo simétrico, triângulo ascendente e também triângulo descendente, tá bem? Vamos continuar aí compartilhando a tela com vocês. Separei primeiro aí o retângulo em prio. Deixa eu apagar esses estudos que eu tinha feito. Prio, a gente fez um retângulo aqui durante semanas, né? Fica mais claro no gráfico semanal quando a gente fica dentro dessa congestão de preços, né? Para considerar um retângulo, é necessário que a gente tenha aí 2 toques, no mínimo na parte superior dele, 2 toques na parte inferior. Então a gente teve uma tentativa de rompimento nessa região aqui que foi frustrado. E aí voltamos para essa congestão. Quais os pontos de entrada que são interessantes para a gente entrar nesses padrões, né? Primeiro, caso a gente venha uma pressão compradora na base do retângulo, acreditando que a gente teria um movimento aí para voltar ao topo dele, como aqui foi acontecido esse martelinho, no rompimento do retângulo, nessa máxima daqui, ou até mesmo num recuo a esses topos rompidos, né, do retângulo em si. Então, a gente está fazendo esse movimento de propulsão e agora está fazendo um movimento de retração, voltando a essa região de preços, né? Seria interessante um recuo ainda um pouco maior para a gente ter uma melhor relação risco-retorno para entrar no papel. Então, são essas 3 formas de entrada que eu vejo para operar os retângulos e vai estar descrito aí no artigo que está na descrição do vídeo, aí, o primeiro link da descrição um pouco mais assertivo. Separei também bandeiras Grendene. Separar aqui bandeiras de alta, deixa eu apagar aqui os estudos para vocês. Conseguimos observar aqui essas bandeiras que basicamente são acumulações, né, do processo de alta. A gente teve um movimento de impulsão, recuamos aqui em formato de bandeira e aí demos continuidade do movimento de alta, né? A projeção desse movimento a gente faz seguindo da base até o fundo que foi marcado, né? O alvo 1 fica nos 8,66 aqui, foi atingido com sucesso, como aconteceu também aqui uma outra bandeirinha, né? Essa aqui está mais com cara de flâmula, que também segue aí o mesmo princípio, né? Uma acumulação depois de um forte movimento de alta para a gente seguir a tendência vigente. Separei também em via algumas bandeirinhas de baixa que a gente consegue observar e também segue o mesmo processo. A gente teve um forte movimento de queda, acumulamos um pouco nessa região, rompendo as mínimas, queda novamente. Bandeira, queda novamente. A gente sempre vai nesse processo de descanso, né? Então, é um ponto interessante de venda para a gente entrar, por exemplo, na perda da mínima da marcação do topo, né? A gente marcou um topo nessa região daqui, seria a entrada nesse candle. Deixa eu apagar os estudos que está muito riscado. A entrada seria basicamente nesse candle aqui. Esse candle preto. Fez a marcação de topo, perdeu a mínima, stop na máxima e segue a tendência aí de baixa. Também separei aí triângulos simétricos em VEG. VEG está formando um triângulo simétrico nesse exato momento. Basicamente é topos mais baixos e fundos mais altos. A gente segue no processo de acumulação, distribuindo lucros por aqui. E a tendência é que a gente, rompendo esse triângulo aqui para cima, venhamos buscar aí todo esse movimento de alta projetado aí a partir do fundo. Ou outra forma de projetar é a base, esse movimento do triângulo aqui, da base até o topo, a partir do rompimento. São 2 formas aí da gente projetar o triângulo simétrico. Seguindo aí para o triângulo ascendente, separei aqui em alupar nessa região de preços, que segue também o mesmo princípio. A gente tem um forte movimento de alta, descansa quase que de forma lateral, porém os compradores mostram reação nessa região de preço, empurrando os preços e não deixando fazer mínimas mais baixas ou até mesmo no mesmo nível de preço. Então a gente vê essa acumulação, os compradores compram antes de chegar no fundo anterior e vai seguindo isso daí até um possível rompimento. Quando rompe, a gente segue aí o movimento de alta esperado, né, que seria a continuidade do movimento anterior a essa acumulação. E por último também a gente tem triângulo descendente, que foi ativado aí em Simpar há pouco tempo, né? Vou deixar aqui no gráfico semanal que fica um pouco mais claro.
Qual o sentido dele? Basicamente, a gente vê os compradores tentando segurar nessa região de preço e os vendedores mais agressivos empurrando cada vez mais forte. Então, quando a gente perde essas mínimas aqui, aciona os stops dos comprados e também tem essa impulsão muito forte para a gente ver esse movimento de queda, né? Então, basicamente, a projeção seria desse movimento aqui para baixo, o alvo ali nos 9,59, né? Então, são movimentos aí que a gente vê como continuação da tendência vigente, né? Mais precisamente, eu gosto de operar esse triângulo descendente aqui quando a gente está numa tendência de baixa e aí conseguimos fazer essa acumulação para continuar o movimento de queda, né? Nesse sentido daqui, ele está mais para uma reversão em si, dado que a gente tem pressão vendedora nessa região de preço, né? Então, são várias formas de operar esses padrões. No artigo, novamente, repetindo, o artigo que está na descrição, no primeiro link, ele aborda mais preciso as formas de entrar, né? Que seria no rompimento, na possível marcação de fundos ou topos, quando você vai ter essa leitura, e também nos pullbacks, né? Quando a gente rompe e ativa o padrão e faz um recuo para descansar os preços, tá bem? Então por hoje é isso, vejo vocês aí na próxima semana, lembrando aí que terças e quintas vou estar soltando aí vídeos abordando um pouco mais esses artigos do TC School. Tá bem? Então por hoje é isso, vejo vocês na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.